Hallo Leute! Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente já teve algum vídeo aqui, né? Um vídeo, na verdade, sobre pronúncia. A gente vai continuar aqui na parte 2, então, né? Do vídeo de pronúncia, tá? De desbravando a pronúncia ali em relação ao alemão, tá bem? Começamos aqui, trouxe alguns outros sons, a gente discutiu ali a questão de vogais em alemão, né? Diphthonge, ditongos, e hoje a gente vai discutir então alguns outros assuntos aqui, alguns outros sons em relação à pronúncia do alemão, tá? Começamos então aqui pelo som do ER, tá? ER, ao final de palavras com duas ou mais sílabas, tem sempre o som de A. A é A mesmo, não se sintam aí presos, não vou falar um A, é A. Então, eu vou dar o exemplo ali de Vater. Vater, em alemão, significa, né, em português, significa pai. Vater. Esse som do V eu já explico para vocês ali adiante, a gente vai ver esse som hoje também, tá? Mas é Vater. Só que aqui eu trouxe duas exceções para vocês, tá? Essas exceções são der e Herr. E aí vocês vão me perguntar, mas por que isso é uma exceção, né? Porque aqui a gente tem, então, a gente não tem mais de uma sílaba, né? Em duas ou mais sílabas, a gente tem somente uma sílaba. Então, aqui a gente puxa para um EA. A gente não vai falar da, por exemplo, a gente vai falar der, tá? Der é o artigo masculino em alemão, é der. E o outro exemplo que eu trouxe para vocês ali é Herr. Herr significa senhor em alemão, tá? Então, essa regra do A ali ao final é somente se a palavra tiver duas ou mais sílabas, tá bem? Então, vamos adiante. O próximo exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o som do G, tá? Na questão do alfabeto, o G tem sempre som de G, tá? Então, aqui esse som vai meramente ali, né, suavemente aparecer. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é Gitarre. Gitarre, tá? Ó, não escrevo GU porque o próprio G tem esse som. Então, eu falo aqui Gitarre, tá? Isso significa violão em alemão, tá? Então, Gitarre. Sempre que o G aparecer ali, ele vai ter esse som de G, tá? Então, Gitarre, certo? Vamos adiante, então. Temos aqui o som do H, tá? O H, antes de vogal, no início de sílaba, ele tem esse som de R, que nem a gente tem em português, só que é um R sem vibração. É como se a gente dissesse rato, tá? Rato. Então, é esse mesmo som. Então, aqui o exemplo é house. Ó, house. Não treme nada, tá? Não tem vibração aqui nas cordas vocais, é simplesmente esse H, né? Então, house. Haus significa casa em alemão, tá? Haus. Em português, né? Casa em alemão, Haus. Depois a gente tem ali o R, tá? Com o R a gente tem duas pronúncias possíveis, tá? Desde que a gente tenha essa vibração. Então, um exemplo possível aqui, uma pronúncia possível é tá? Esse R da garganta. Então, aqui eu poderia dizer Haus, tá? Então, Haus. Se sentirem dificuldade com esse som, bebam um pouquinho de água ali, gargarejem, que vai ajudar bastante, tá? Então, é raus. Isso significa fora, para fora, tá? Raus. Mas também é permitido aqui a gente fazer um som desse R atrás dos dentes, tá? Então, é o raus, tá? Raus. Também é possível, tá? Então, vocês podem dizer tanto raus quanto raus, tá? Ambos são aceitos. Esse R ali mais atrás dos dentes é uma questão mais de variação, ali mais para o sul da Alemanha. Mas também está correto, tá? Então, raus ou raus, ok? Desde que tenha essa vibração, então ela é importante. Agora a gente passa ali para o som do IR ou IHR, tá? E aí vocês vão me perguntar, nossa, mas que estranho. Sim, o som aqui é de IA, tá? Então, os exemplos que eu trouxe para vocês ali é Mia, a Mia, que é um pronome, significa mais esse me que a gente tem em português, e ia, que é um pronome pessoal ali também, que significa um vocês informal. Ó, ia. Eu só alongo o i, tá? O H não tem som aqui, a gente puxa para um A. Então, ia, tá? Vou repetir todos os exemplos aqui com vocês. Então, a gente tem ali
Vater, tá? Der Herr, tá? Que são essas exceções. Gitarre, tá? Haus, mir, ihr. Tá? Anotaram? Tá tudo certo aí? Repetiram comigo? Então, a gente vai adiante, tá? A gente tem aqui agora o som do J. O som do J é sempre esse som de I. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é Jura. Tá? Jura significa direito, curso de direito em alemão. Então, a gente fala aqui Jura. Né? Para quem assistiu Dark, isso deve ser bem simples, porque a gente tem o personagem principal ali que se chama Jonas, né? Então, a gente fala esse som do J sempre com som de I. Então, é Jonas, tá? Sempre, não importa onde aparecer, J tem sempre som de I. Então, é Jonas, tá? Ou Jura, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Falando rapidamente dessas três consoantes, B, D, G, tá? A gente fala com o som de P, T, K, como se a gente tivesse ali esse som mais forte ao final. Dois exemplos aqui são und. Ó, onde o D aparecer no final ali de palavras, tá? Ele tem esse som levemente de T. Então, und. Isso significa E em alemão. Aí a conjunção E. Und. Um outro exemplo aqui é Weg. Ó, eu não falo Weg, né? Nem Weg. Eu puxo ali levemente para um K. Então, Weg. Weg significa caminho. Der Weg. Tá? Então, cuidado com essas três consoantes ali, principalmente ao final de palavras, tá? Ao final de sílabas, enfim. Temos agora o S, tá? O S antes de vogal, ele tem sempre som de Z, não importa onde aparecer. Então, os dois exemplos aqui são Sie, tá? Sie é o pronome formal em alemão, tá? É você ou vocês formal, Sie. E temos aqui também Salat, Salat, que significa salada, né? Salat, ó, Salat, né? Sie, sempre com som de Z, tá? Agora o S antes de consoantes ali, principalmente das consoantes P e T, ele tem esse som similar ao S carioca, ou seja, esse S chiado, tá? Então tem que chiar. Então, como que eu vou dizer esse primeiro ali, exemplo, é sprechen, tá? Sprechen. Isso significa falar em alemão, tá? É um verbo. Sprechen, tá? Ó, sprechen, tá? Bem marcado. Um outro exemplo é Stein. Stein, que significa pedra em alemão, tá? Então, Stein, bem chiado mesmo. Mas atentem aqui que isso é somente ali no início de sílaba, tá? Porque o exemplo seguinte que eu trouxe ali, a exceção que eu trouxe para vocês é Fenster. Eu dividi, esse S não faz parte do T aqui, ele faz parte da primeira sílaba, né? Ele não inicia uma sílaba. Então, aqui a gente fala Fenster. Isso significa janela, tá? Então, Fenster, a gente divide, né? E, além disso, a gente tem aqui o som do SCH. SCH tem sempre esse som chiado, bem chiado que nem em português, como se a gente dissesse xícara, tá? Então, o exemplo aqui é Schuh. Schuh, ó, bem forte, como se fosse o som de xícara mesmo, né? Schuh. Isso significa sapato em alemão, tá? Então, Schuh. Então, vou repetir todos os exemplos aqui novamente, tá bem? Jura, und, Weg, Sie, Salat, Sprechen, Stein, Fenster, Schuh. Tranquilo? Fizeram as anotações de vocês? Repetiram comigo? Lembrem sempre que a repetição é muito importante. Eu tô aqui, vocês estão aí, mas repetir então comigo, depois de mim, enfim, ajuda muito, tá? Vocês vão perceber que a pronúncia vai desenvolver bastante se vocês fizeram isso, né? Fizerem isso no geral. Então, lembrem disso. Então, vamos adiante aqui. A gente tem o som aqui diferente, que é o som do CHS. Não é mais SCH, que a gente viu anteriormente ali, é CHS. O que significa isso? CHS tem sempre o som de X. Então, aqui o exemplo é sechs, tá? Sechs significa 6, é o número 6 em alemão, então é sechs,
Tá? Então, sempre que aparecer CHS, é esse som de X. Tá? Então, sechs, ok? Próximo exemplo ali é ACH, OCH, UCH. Nesses três contextos, a gente tem um som de R mais aspirado. Então, eu trouxe dois exemplos para vocês ali. A gente tem Nacht, tá? Nacht e Buch, Buch. Tá? Então, Nacht, Buch, ok? Repitam comigo. Nacht significa noite, Buch significa livro. Tá? Então, esse som de R ele mais forte, mais aspirado. Nacht, Buch, ok? Depois, a gente tem esses contextos ali com vogais tremadas. A tremado CH, O tremado CH, ECH e ICH. E aqui a gente precisa de mais atenção, tá? É um som de CH, mas é um som de CH levemente chiado. Então, a gente vai ter aqui Nächte, ó, Nächte, tá? Isso significa noites, é o plural de Nacht, tá? Então, Nächte. Bücher, Bücher, ó, biquinho do U tremado, que a gente já viu, mais esse leve chiado de CH. Então, Bücher é o plural de livro, livros. E por último, uma palavra muito importante para vocês praticarem aí é o Ich. Isso significa eu em alemão, então a gente vai usar bastante de agora em diante. Ficaram com dúvidas? Ó, abram bem a boca e deixem esse som passar, tá? A língua tem que ficar bem baixa aqui embaixo, tá? Na parte de baixo da boca. Então, ich, ó, ela bate aqui no palato, né, embaixo, e fica ali. E aí, o som só sai, o ar só sai. Ich, ich. Abram o máximo ali da boca para produzir esse som, isso vai ajudar bastante, tá? É o ich, tá? Ich. Então, se ficarem com dificuldades, peguem uma caneta, um lápis, enfim, coloquem na boca e produzam esse som. Vai ajudar bastante, tá? Ich, ich. Levemente chiado, não é ich, tá? É ich, ok? Então, a gente vai adiante ali porque a gente vai ter um som similar a esse, que é o som do G acompanhado de I em final de palavras, tá? Aqui ele tem o mesmo som do ich. Então, um exemplo ali seria billig, billig. Isso significa barato em português, tá? Em alemão existe uma variação aqui, mais para o sul da Alemanha, que é permitido a gente falar ali que as pessoas falam billig, puxando para um K, tá? Mas o Hochdeutsch, o alemão padrão, digamos assim, o som é esse ich. Então, a gente fala billig, tá? Billig. Mas billig, por exemplo, não estaria errado, tá? Então, billig ou billig, ok? Então, o próximo ali é o SZ, essa letrinha que a gente não tem em português, que a gente tem que tomar um cuidado aqui, tá? O SZ, ele parece preocupante, mas não é tanto assim, porque ele sempre tem som de dois S's, tá? Então, ali a gente vai dizer Fuß, Fuß. Isso significa pé em alemão, tá? Fuß, Fuß, pé em português. Fuß, bem som de dois S's mesmo. Fuß, tá? Até coloquei ali o código, tá? No meu computador funciona assim, vocês podem testar aí, que é o código ali para digitar essa letra no computador, tá? Não é o beta, lembrando disso, tá? É o SZ, é uma letrinha diferente do beta, então testem aí no computador para ver se funciona, tá? Mas o som é sempre de dois S's, então Fuß, tá? Vamos aqui então para nos encaminhando para o final, tá? Desses sons diferentes ali que a gente não tinha visto até então. Falamos agora rapidamente do NG, tá? O NG é similar a um NH em português, a gente não fala esse G. Então, um exemplo aqui é Junge, ó, Junge. Isso significa jovem, tá? Garoto. Então, a gente não fala Junge, tá? É Junge, Junge. É como se eu te puxasse mesmo ali para um NH. Junge, tá? Então, cuidado com esse som também. Um outro exemplo aqui é o QU, tá? QU tem sempre som de QV. Então, o exemplo aqui é Qualität. Qualität, tá? Qualität significa qualidade, né? Qualität. A tremado, sempre esse som de E. Qualität, tá?
O V a gente já viu rapidamente no alfabeto, ele tem esse som de F, sempre, tá? Então, aqui a gente vai dizer Fia. Fia é o número 4 em alemão. Fia. ER tem sempre som de A ali, né? No final de palavras de 2 ou mais sílabas, né? E o V tem sempre esse som de F, então, Fia, tá? Agora, o V em palavras latinas, aquelas palavras que vocês olham ali e percebam, nossa, é parecido com o português, consigo identificar, ele vai ter esse som de V normal. Então, aqui a gente vai dizer verb, tá? Verb. A gente quase não fala esse R ali, a gente produz quase um A, né? Um EA. Então, verb, verb. Mas o V aqui tem som de V, tá? Na maioria dos contextos, ele vai ter som de F, mas nessas palavras ali do latim, ele tem esse som de V normal. Então, verb, tá? O W, por si só, ele sempre vai ter o som de V, tá? Em português. Então, aqui a gente vai dizer Wagen. Wagen significa automóvel em português. Wagen, tá? Então, V, ali o W, sempre som de V. Wagen, tá? E o Z tem sempre esse som forte de ts. Então, aqui é como se eu dissesse zebra. Ó, a escrita é a mesma do português, mas por conta do Z a gente tem esse som diferente. Então, é zebra, tá? Zebra, ok? Então, vou lá desde o início ali repetindo as palavras com vocês. Junge, Qualität, Fia, Verb, Wagen, Zebra. Ah, então anotem todos os sons aí que são diferentes, né, pra gente em português, que a gente precisa se habituar melhor. Trouxe aqui dividido para vocês conseguirem identificar isso melhor também, mas lembrem sempre que a prática é essencial. Então, repitam sempre comigo, pratiquem o máximo que vocês conseguirem em casa e façam o exercício de pronúncia que eu trouxe aqui por final, para vocês, né? Para vocês tentarem fazer em casa aí. Trouxe alguns nomes, né, de celebridades ali, de países, tá? Quero que vocês procurem, que vocês tentem produzir esses sons. Lembrem de todas essas dicas de pronúncia que eu dei para vocês aí ao longo dos vídeos, né? Do vídeo de pronúncia 1, dessa parte 2. Juntem tudo e tentem produzir, então, os sons aqui, essas palavras que eu trouxe para vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição ali no Instagram que eu trouxe aqui para vocês, tá? Que é o Deutsch mit Mari. Podem conversar comigo por ali, esclareço todas as dúvidas e tentem fazer esses sons em casa, produzirem ali, pronunciarem esses nomes em casa, tá bem? Desejo para vocês bons estudos, tá? E a gente se vê no próximo vídeo aqui da Cultive, tá bem? Tchus, tchus e até o próximo vídeo.